Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Esse tema, os gigantes da alma, nós retiramos do livro Ser Consciente, do Espírito Joana de Ângeles e psicografia de Divaldo Pereira. E também nós retiramos esse tema de uma série psicológica de DVDs que contém aulas expositivas da psicoterapeuta Isis Sinotti, em que ela vai abordar também os gigantes da alma. Esse DVD é o DVD de número 7. E muitas das nossas falas aqui na exposição de hoje, nós vamos utilizar explicações que a própria Isis Sinotti deu em relação ao tema. E nós também tivemos como base o livro do Espírito Hamed, chamado As Dores da Alma, psicografia de Francisco do Espírito Santo. E o que vem a ser esses gigantes da alma? Segundo Joana de Ângeles, todos nós temos esses gigantes. E esses gigantes, eles, na sua conceituação, eles poderão ser positivos ou negativos. Mas nós vamos fazer aqui uma análise, uma reflexão desses gigantes negativos, e especificamente um. Então, quais são esses gigantes negativos? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a solidão, a angústia, a rotina, a inveja e tantos outros. E Joana de Ângeles, ela começa assim: que os gigantes, esses negativos, esses gigantes destrutivos da alma, vão se exteriorizar no ego imaturo através da necessidade de valorização. O que é isso? Que por trás da nossa necessidade de ser valorizado pelo outro, por trás dessa necessidade, vão estar quase sempre esses gigantes da alma atuando. E no momento, no decorrer das nossas reflexões, nós vamos estar sempre direcionando questionamentos a nós mesmos quanto ao nosso íntimo. E o primeiro questionamento é esse: será que nós temos essa necessidade de ser valorizado pelo outro? A necessidade de ser valorizado na família, a necessidade de ser valorizado, de que alguém reconheça o meu valor no meu trabalho, no grupo de amigos, no meu relacionamento com o parceiro e assim por diante. Como é que está essa necessidade de valorização? E aí, nós costumamos quase sempre falar assim: fulano gosta de se aparecer, não é? Fulano de tal gosta de se amostrar. Aquelas pessoas que têm necessidade, Joana de Ângeles vai falar, que no seu, na sua estrutura psicológica ainda imatura e infantil, tem a necessidade de ser o centro das atenções. E essa necessidade, e como ela vai fazer isso para chamar a atenção, ela pode fazer de duas formas, tanto negativa como a positiva. Por exemplo, uma pessoa que esteja fazendo um ato de caridade, um ato de bondade, que venha beneficiar a várias pessoas em um grupo, ou na família, ou na casa espírita, ou onde quer que seja. Pode ser que por trás desse ato de bondade, dessa caridade,
esconda aí uma necessidade de ser valorizado, de chamar a atenção. Daí Joana de Ângeles, ela vem nos orientar que analisemos o que se esconde por trás das nossas atitudes. Por mais que elas possam parecer positivas aos nossos olhos, pode estar aí por detrás dela atuando um gigante da água. Pode estar direcionando, o que pode estar direcionando essa atitude pode ser o meu egocentrismo. Daí a necessidade de se fazer a pergunta: o que se esconde, o que reside por detrás das minhas melhores intenções? Por que a pessoa que sente a necessidade de ser valorizado por um grupo ou por alguém, o que vai estar conduzindo as suas atitudes, a sua fala, o seu pensamento, nem sempre vai ser o sentimento puro da caridade, o sentimento puro do amor. Vamos supor uma pessoa que esteja à frente de um trabalho na casa espírita, ou no seu próprio emprego mesmo, no seu trabalho lá, ou numa fábrica, ou em alguma instituição, ou próprio na família. Porque muitas vezes nós vestimos a roupa da caridade, né? E pode estar por trás daquela roupa da caridade uma necessidade de controle, de poder. E essa pessoa que está direcionando tal grupo, que tem a necessidade de controle, de poder, de ser valorizado, essa pessoa, comumente, como diz Joana de Ângeles, ela nunca vai dar autonomia suficiente à sua família, aos seus filhos, aos seus subordinados. Ela sempre vai criar uma relação de dependência para que o outro sempre necessite de algo dela. E, consequentemente, essa pessoa, com essa necessidade de ser valorizada, vai, por essa relação de dependência, estar em todos os lugares, participando de todas as situações, seja na família, seja lá na instituição. Ela vai estar em tudo. Então, consequentemente, o que vai acontecer com essa pessoa? Aí essa pessoa, ela vai reclamar de cansaço, que a carga de trabalho está muito grande, e vai chorar, e a pressão vai subir, e vai adoecer, e vai falar também como eu não posso deixar, porque todo mundo depende de mim. Mas, por essas relações de dependência que ela cria, por essa necessidade de sentir valorizado e de poder estar no controle de tudo. Mas quando nós temos essa visão de que nós temos esse traço na nossa personalidade e que precisa ser corrigido, quando nós temos essa consciência desses gigantes em nosso ser, e uma vez essa tomada de consciência vai nos possibilitar um amadurecimento em que nós vamos nos esforçar para corrigir isso. E mesmo que esses gigantes venham, as minhas atitudes não vão ser mais guiadas por eles, e sim pelo meu Deus interno, pelo que Joana de Ângeles fala assim, o meu céu, o céu, pelas minhas melhores, realmente, intenções, as mais puras possíveis. E nesse contexto, Jung vai dizer que o perigo não é ter esses gigantes, não. Que o perigo não é o ter o egoísmo, nem o orgulho, nem a vaidade, nem o ciúme, porque nós todos os temos. Todos nós. Mas o perigo
é quando você nega, você não admite que tem. Você guarda todos eles lá no inconsciente e se mostra, né, você acredita que é uma pessoa boa, quase que perfeita. E quando você tem essa visão de si mesmo e não olha para si como deveria realmente olhar, a tendência é você ficar paralisado. E não trabalhar no seu processo evolutivo. Mas já que nós estamos falando de gigantes e dessa necessidade de sentir-se valorizado pelos outros, o gigante que eu vou propor aqui para que nós façamos uma reflexão mais específica é a inveja. Esse assunto tão delicado, né? A inveja. E Joana de Ângeles, ela vai dizer que todos nós temos uma tendência a sentir inveja. E se todos nós temos a tendência de sentir inveja, eu acho melhor cada um de nós fazer uma reflexão da amplitude da nossa inveja, pegar a parte que nos cabe e cuidar dela. E Hamed, em o livro As Dores da Alma, ele vai dizer que a inveja, ela não apareceu no ser humano, no decorrer das experiências do ser humano, não. E também não é produto da socialização dos seres humanos. Mas a inveja é um instinto natural que está em todos do reino animal. É um instinto natural. E aí ele nos dá um exemplo. Que se tiver dois cães e que nós, em determinado momento, fazemos um carinho, um cão só, que o outro poderá se sentir raivoso, com despeito e reagir àquele carinho que você está dando ao outro com agressividade. Já nos adultos, essa mesma cena, já que agora nós somos seres racionais, né? O instinto da inveja vai aparecer diante dessa cena com menosprezo, com indiferença. E Hamed vem falar que o ciúme nas crianças é completamente natural, principalmente quando os pais têm um filho único e com a chegada do segundo, é muito natural que a criança sente ali o ciúme, com toda a atenção que está sendo dada à criança que está chegando. Então é natural que isso aconteça. Até porque vai haver comparações, ou quando os parentes chegam, quando os amigos chegam, vai fazer um determinado tipo de comparação entre a criança recém-nascida e a outra, e é natural que esse sentimento de inveja surja. E ele vai dizer que é natural esse sentimento, esse instinto de ciúme entre irmãos, principalmente quando o pai, pelo tratamento dos pais, né? Porque os filhos, eles são diferentes, cada um é uma individualidade e, consequentemente, o tratamento que os pais vão dispensar a esses filhos vão ser diferentes também. Mas os filhos, na sua maioria das vezes, eles não compreendem isso. E acabam, né, ficando com raiva, se revoltando com o tratamento que o pai dispensa a cada um. Mas o certo é que a inveja vai aparecer na história da humanidade, na evolução da humanidade, de forma extremamente negativa. E a gente percebe, todo mundo aqui conhece, no mito da criação que está na Bíblia, né, que conta a história de Abel e Caim no paraíso, quando Eva e Adão, eles se unem, se procriam e têm dois filhos, Abel e Caim. Todo mundo conhece essa história. E Caim, em um determinado momento lá, ele vai ficar muito incomodado com as qualidades de Abel. Porque Abel era mais amado pela mãe, e Eva gostava mais de Abel. Adão também gostava mais de Abel. E Deus também amava mais a Abel. Coitado de Caim. Né? Até Deus amava mais Abel. E Caim, tomado de inveja, assassina o seu irmão. Então o ato da inveja vai
nós seres humanos, marcado por um ato de crueldade, através do assassinato. E como nós fomos muito influenciados por essas crenças, né, religiosas, a inveja ficou marcada em nós como um instinto extremamente negativo. E aí no MED ele entra falando, né, dessas influências, dessas crenças religiosas, porque a religião, ela nos orienta que jamais poderemos sentir inveja, porque a inveja está ligada à ganância e o desejo dos bens alheios. E aí ele abre um parêntese para fazer um questionamento. Dessa inveja que é tão prejudicial, de fato é prejudicial. Aí ele vai fazer um questionamento. Quanto ao ciúme, né? Por que é mais fácil a pessoa admitir que se sente ciúmes do que a inveja? Aí ele vai dizer, será porque no nosso conceito o ciúme não esteja ligado ao sentimento de amor? Em nosso conceito, entre aspas. Porque na realidade a gente sabe que não é. E que o ciúme pode causar tantos estragos quanto a inveja. Daí dizer, né, que é muito mais fácil, é muito admissível, porque o ciúme para nós tem essa conotação negativa mais leve do que a inveja. E muitas pessoas admitem sim que sentem ciúmes. E de boca cheia, eu sou ciumenta. Não é? Ai daquele que mexer no que é meu, ainda bem com sentimentos de possessividade, né? Com toda a agressividade junta. Mas, gente, eu nunca, particularmente, eu nunca ouvi ninguém dizer assim, com toda sinceridade, eu sou invejoso, eu sou invejosa. Não sei se você já ouviu, mas eu nunca ouvi. Porque a gente tem vergonha desse sentimento, a gente não admite esse sentimento. E às vezes a gente não admite nem para nós mesmos, a gente não fala. Então, o que seria a inveja? Segundo o dicionário Aurélio, ele vai dizer assim, que a inveja é pesar, desgosto pela felicidade alheia, desejo de possuir o bem alheio. Porque a pessoa que sente a necessidade de ser valorizada e toda vez que alguém alcança algo que para ela tem valor e que ela não conseguiu, ela vai sentir o quê? Pesar, desgosto, infelicidade. Pelo fato dela achar que só ela é credor de merecer. Aí Joana de Ângeles ela vai entrar dizendo o seguinte, que o portador da inveja, ao invés de trabalhar pela sua autorrealização, pela sua autovalorização, ela se entristece, ela se ressente pelo triunfo alheio, pelo sucesso alheio. Porque na sua estrutura ainda infantil, está muito ligada ao egocentrismo em ser o centro das atenções. E não crê que esse patrimônio todo divino que existe aí é para todos, senão só para si. Então, Joana de Ângeles, ela vai dizer que a pessoa que era portadora da inveja, ela já começa a dar uma orientação. Como é que a gente deve trabalhar este instinto? Né? Porque se por um lado a pessoa da inveja, ela fica, que é a portadora da inveja, ela fica de olho no outro, nas realizações do outro, ela acaba esquecendo de si. Ela acaba não se esforçando para auto se realizar. Ela fica totalmente paralisada. E ela fala que
A pessoa que é portadora da inveja, no fundo, a autoestima dela é muito baixa. E ela tem um sentimento de desvalor em relação a si mesma. E Joana de Ângeles vai falar que quanto maior for o desvalor dela em relação a si mesma, e quanto maior for esse sentimento de autoestima muito baixa, maior será a minha inveja. E aí ela vai falar, quando é que começa esse sentimento de desvalorização no nosso ser? Quando é que começa esse sentimento de autoestima muito baixa? Porque a gente sabe, a gente crê na reencarnação, e que muitos desses nossos complexos são originários de outras experiências transatas. Mas Joana de Ângeles, ela coloca uma hipótese, que todas essas construções podem ter iniciado aqui nesta vida, no período da infância. Quando as nossas atitudes na família, quando eram bem pequenininhos, foram rejeitadas, foram reclamadas pelos nossos pais. O nosso jeito de ser não foi aceito por eles. E a criança, nessa necessidade de ser aceita por aquele grupo familiar, o que é que ela faz? O seu jeito de ser, a sua verdadeira identidade, ela vai guardando. E ela começa a ser uma pessoa que ela não é, para ser aceita pelos pais, para ser aceita pela família. E à medida que ela cresce, ela vai também guardando tudo aquilo que não é aceito pela sociedade. E aí vai construindo a persona, a personalidade e também as máscaras. E a verdadeira identidade do ser humano vai ficando arquivada lá no inconsciente. E que depois, mais tarde, até no processo de maturidade, essa verdadeira identidade vai vir à tona. E em uma palestra passada eu já falei algo parecido aqui. Ou não, foi na CEAM. Mas que a gente não vai aprofundar nessas questões. Vai vir à tona mais tarde. Mas essa pessoa, né, que tem essa persona, que veste essas máscaras, para ser aceita nos grupos, ela sempre vai se negar e vai realmente ser uma pessoa que ela não é. E ela corre o risco muito de tornar-se uma pessoa invejosa. Porque quando ela perceber que em um grupo tem uma pessoa que chama mais atenção do que ela vai querer ter aquilo. Ela vai querer possuir aquilo. É como se fosse assim. Duas vizinhas. Uma vizinha tem uma TV, daquelas mais antigas, que tem uma espessura mais larga, mais ou menos assim. E que se essa TV não está pegando muito bem, não. A outra vizinha que fica de olho na vizinha que tem essa TV mais antiga, e que volta e meia essa TV mais antiga, ela liga, daqui a pouco ela assiste uma parte da novela, a TV apaga toda e é um horror. Até que essa TV pifa por completo. E aí essa vizinha, né? A outra vizinha tem uma TV LCD, mais moderna. Tem uma imagem ótima. A TV é maravilhosa. E essa vizinha, em que a TV mais antiga que for, essa vizinha compra uma TV LED, que é a espessura mais fina, é uma TV de 3D, né, que tem aqueles óculos, é uma TV que só falta andar pela casa, dançar, faz tudo essa TV. A vizinha que está com TV boa, ela vai olhar para a TV da vizinha. Não, eu vou querer uma igualzinha àquela. Aí ela fala para o marido. Aí o marido fala assim, mas a nossa TV está boa, a gente não precisa de uma outra TV. Precisa sim. E eu vou querer uma outra TV. Aí ela descreve a TV todinha que ela viu na casa da vizinha. Porque ela quer uma igual à da vizinha. E tem que ser igual. E realmente mulher, quando quer as coisas, elas não falam nada do marido, né? Ela só falta
encher a cabeça do marido, quero, quero, quero. Enquanto os maridos não dão, elas não se seguem. E aí o marido comprou. Pronto, resolveu o problema dela. Agora eu estou com uma TV igual a da vizinha, agora eu tenho um valor. Isso por quê? Porque a pessoa sempre coloca o valor dela fora. Porque o sentimento da inveja, Joana de Ângeles vai dizer, que está na sua maioria das vezes ligado às coisas materiais. E numa sociedade extremamente consumista que é a nossa, e se for assim, todos os dias a gente vai ter uma crise de inveja. Porque todos os dias o celular muda, o computador muda, a TV muda, tudo muda, a moda muda. E se nós formos centrar o nosso valor nessas coisas, e aí a gente não vai viver. É como se a pessoa portadora da inveja, ela tivesse um manancial de possibilidades na sua frente, de fazer várias escolhas, mas só serve o que é do outro. É como se ela estivesse num shopping center e fosse comprar algum produto, alguma blusa, ou alguma camisa. E vamos supor que lá tenha 3.000 tipos de camisa, né, de várias cores, de vários modelos. Mas a pessoa vai pegar exatamente a camisa que o outro pegou. Então a pessoa assim, ela desconecta do seu potencial criador. Ela acaba paralisando todas as suas forças para se realizar, para crescer, porque a sua atenção está centrada sempre no lado de fora. E aí a vida vai passando e ela perde a grande oportunidade de realizar questões grandiosas. E Joana de Ângeles, ela vai dizer que a inveja é insidiosa e que ela está ligada, muitas vezes, às dificuldades mentais, né? A transtornos mentais e morais. E a pessoa não consegue perceber, como foi dito antes, que tudo que existe no mundo é para todos. Por que mentais? Porque a pessoa começa a ter pensamentos repetitivos no seu alvo de desejo, no seu alvo da inveja. E a pessoa não consegue ter paz. Por que morais? Porque por detrás desse instinto está o egoísmo e o orgulho. Questões que eu não trabalho em mim, por isso, consequentemente, vem esse instinto da inveja diante das pessoas e diante das situações. Então, sempre eu vou estar de olho no outro, né? O porquê o outro tem e eu não tenho. Por que isso acontece comigo e com o outro não acontece? Será que o outro, só o outro merece? E a pessoa, nesse processo, ela vai entrar sempre em reclamações, não vai aceitar nunca, vai levar uma vida de revolta muitas vezes com as situações da vida e muitas vezes com Deus. Próprio de uma criança imatura, que não pode ter um brinquedo, que quer ter um brinquedo e ela sabe que não pode, não entende o porquê não pode ter um brinquedo. E Joana de Ângeles, ela vai colocar que a inveja também, a pessoa portadora da inveja, ela emite energias nocivas. E a vítima, ela só entra nessas energias se ela tiver a mesma sintonia. E a inveja também, gente, tem vários filhos, né? Vários filhos. Mas existe um filho predileto da inveja. Existe um que é o preferido dela. E alguém sabe me dizer qual é esse um? Qual é o filho predileto da inveja? Hã?
Falem aí pra mim, vocês sabem. Não sei se vocês sabem, porque isso aqui não acontece aqui com ninguém. Não acontece com ninguém. É por isso que vocês não sabem. Qual é? Aqui, graças a Deus, que ninguém tem esse sentimento da inveja, porque não sabe. A fofoca, gente. A fofoca é o filho preferido da inveja, porque eu tenho que denegrir a imagem do outro. Eu tenho que diminuir a imagem do outro. O outro, na minha visão, se ele apresenta, é mais valoroso, que na minha visão é mais valoroso que eu, chama mais atenção, então eu vou diminuir a imagem do outro. Então, é o filho predileto da inveja, é a fofoca. Mas, por detrás da inveja também, existe a ânsia de poder. A pessoa, ela se acredita só credor de merecer aquele poder. E, nessa ânsia de poder, ela não vai ter a capacidade de enxergar os valores dos outros. E o poder não anda junto com o amor. Porque somente o amor é capaz de enxergar os valores da outra pessoa. Somente o amor. E é por isso que Joana de Ângeles vai nos orientar no sentido que nós façamos uma reflexão profunda das nossas atitudes, do nosso íntimo, e perceber que cada um de nós temos uma missão específica, que temos uma meta grandiosa e que todos nós somos seres individuais, singulares, porque só nós vivemos todas as nossas experiências, cada um traz consigo as suas experiências transatas. E ninguém viveu o que você viveu. Então é uma ilusão muito grande nos compararmos aos outros, porque todos nós somos individuais, um indivíduo com suas próprias experiências. Ninguém é igual a ninguém. É uma grande ilusão querer comparar. E a inveja nasce exatamente quando partimos a nos comparar um ao outro, quando a gente se compara ao outro. Aí nasce a inveja. E a inveja em si também se torna uma grande ilusão. Se torna uma grande ilusão, porque se quando formos fazer uma reflexão profunda do nosso processo evolutivo, não tem como existir a inveja. Porque cada um recebe o necessário para poder evoluir. Cada um está no lugar certo, com as condições necessárias para poder evoluir. Tudo está no lugar certo. Mas muitas vezes, por não ter, ou quem sabe o entendimento dessas questões, eu não sei, mas quantas vezes nós julgamos e criticamos os outros credos religiosos, os costumes de outros povos, o gosto sexual de alguém, o jeito de ser de alguém, sem nos atentar que cada um tem o seu processo evolutivo próprio e que as leis divinas, que as leis da natureza estão no comando de tudo isso. Então seria uma grande bobagem nossa em querer nos comparar e sentir inveja das outras pessoas. E Joana de Ângeles, ela nos fala que de posse disso, uma vez que nós admitamos que nós temos esse traço característico da nossa personalidade, nós podemos direcionar isso de forma para o bem. Se a inveja está sempre ligada aos bens materiais, podemos canalizá-la para o lado bom. E de repente nós vamos observar uma pessoa e dizer assim: nossa, uma inveja, um olhar de uma inveja, se isso existe, acho que não existe, mas é que eu vou usar. Um olhar de uma inveja boa.
E a gente vai observar o terceiro mundo e falar assim, nossa, como fulano de tal é bom? Como fulano de tal é caridoso? Como é uma pessoa tolerante? Como essa pessoa é compreensiva? E aí, na nossa inveja, nós vamos encher de um desejo ardente para querer ser igual àquela pessoa. Pessoa boa, compreensiva, tolerante, paciente, caridosa. E aí nós vamos canalizar todas as nossas forças para se tornar uma pessoa melhor. Então, esse traço característico existe em quase todos de nós. Então, vamos admitir, vamos pegar a parte que nos cabe, a nossa inveja, e vamos cuidar dela com bastante carinho. Muito obrigada a todos pela atenção.